Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias na área mais uma vez e dessa vez para a gente dar continuidade ao nosso estudo sobre o capitalismo. Na aula passada a gente falou o que era o capitalismo, falamos da origem, das características principais desse modelo de produção. Na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre as fases do capitalismo. E essa aula, vou logo adiantar para vocês, ela está dividida em duas partes. A aula de hoje é a primeira parte. Então, continua ligado aí na programação, beleza? Para você não perder a segunda parte, para não ficar a aula incompleta. Nessa primeira parte, a gente vai falar de 4 tópicos. Pega aí teu caderno, pega a tua caneta, para você anotar as dicas que eu vou te passar nessa aula de hoje. Tá combinado? Vou te dar um segundo aí para você pegar teu caderno. Pegar tua caneta também. Deixa eu ver aqui. Um segundo. Vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. A aula de hoje está dividida nesses tópicos aqui. Primeiro, eu vou falar para vocês sobre características do modo de produção capitalista. Primeiro tópico. Segundo, vamos falar do capitalismo comercial. Vamos entender tudo sobre o que é capitalismo comercial. Terceiro tópico. Características do mercantilismo, fundamental para você entender a primeira época do capitalismo, até o século XVIII. Depois, tipos de mercantilismo. A diferença do mercantilismo português para o mercantilismo francês, para o mercantilismo espanhol, vai finalizar essa nossa parte 1 da aula sobre fases do capitalismo. Ok? Já está pronto? Já está pronta? Vamos então começar a nossa aula de Sociologia. E a gente começa com as características do modo de produção capitalista. Aproveita e deixa em destaque as palavras-chave do que eu vou te dizer agora. Vou te dizer já já quais são. Olha só. Venda da força de trabalho. Anota e grifa. Venda da força de trabalho ou mercantilização da força de trabalho. É a premissa do assalariamento nas relações produtivas. Professor, o que é assalariamento? É quando você trabalha e em troca do teu trabalho você recebe um salário. O nome disso é relação assalariada de trabalho. Assalariamento da produção é exatamente quando você vende a sua força de trabalho por um determinado valor em dinheiro, que a gente chama de quê? De salário. Muito bem. Mercantilização da produção. Anota. Mercantilização da produção e grifa. Deixe em destaque. Ok? A produção se destina, em primeira instância, à venda e não ao uso pessoal ou familiar. Parou. Quando eu digo que a produção se destina ao uso pessoal ou familiar, essa produção é uma produção de quê? De subsistência. Subsistência. Não é o caso do capitalismo. No capitalismo, a produção é pensada não para o uso pessoal ou familiar, mas é produzida de forma excedente para que ela se transforme em quê? Mercadoria. E o que é mercadoria? É tudo aquilo que você pode comprar ou vender. A produção é pensada como mercadoria e não como item de subsistência. Por isso, os produtos são definidos como mercadorias. É produzido para vender, para comercializar. Tudo que você comercializa tem valor de mercadoria. Fechou? Terceiro, comércio monetarizado. Vai lá de novo. Copia, grifa, destaca. Comércio monetarizado. Com a consolidação do capitalismo, o comércio sofreu uma impressionante expansão e o dinheiro se tornou a base das trocas tanto nacionais quanto internacionais. Então o comércio é monetarizado porque vem de quê? Do money, do dinheiro
que está na base das relações comerciais a partir do capitalismo, tanto nacional quanto internacionalmente. Esse fator contribuiu para a crescente importância dos bancos como instituições próprias ou muito presentes, pelo menos no capitalismo, e demais intermediários financeiros também. Então a gente tem três características muito importantes que você já destacou. Vamos voltar aqui: venda da força de trabalho, mercantilização da produção, comércio monetarizado. Outra característica também, para você anotar e grifar, destacar: gerenciamento da produção. Como é que ele acontece? O capitalista tem o controle das propriedades, ele é proprietário dos meios de produção, ele também detém um controle do capital. O que é capital? Dinheiro, beleza? Capital é dinheiro. E, consequentemente, domina o processo de produção. O processo de produção inteiro é gerenciado pelo capitalista, ok? Que tem os seus funcionários, seus trabalhadores e tal, mas é ele que determina o gerenciamento da produção. Esse domínio define, entre outras coisas, admissão e demissão, quem vai ser contratado, quem vai ser demitido, né, em relação aos trabalhadores, opção por uma política salarial, a quantidade de dinheiro, de salário que ele vai pagar para cada pessoa, para cada funcionário, que vai fazer ali suas tarefas, suas funções. Escolha de técnicas e tecnologias a serem aplicadas na produção também. Então, tudo isso passa pelo gerenciamento daquilo que é produzido. E o gerente, entre aspas, dessa produção é o próprio capitalista dentro do sistema capitalista. O capitalismo comercial, nosso segundo tópico da aula de hoje. Primeira fase do capitalismo. A gente chama de quê? Capitalismo comercial. Por quê? Porque quando o capitalismo se consolida na Idade Moderna, um grande fator para ele conseguir dar certo é a Revolução Comercial na Europa. Lembra que a Europa, antes do capitalismo, era o quê? Era feudal. O feudalismo era o sistema de produção vigente na Idade Média. No feudalismo, as coisas funcionam de maneira bem diferente do que no capitalismo. Por exemplo, a produção de excedente, ela não é importante. A produção é a produção de subsistência, do servo. Ele produz excedente, entre aspas, meramente para pagar taxa para o senhor feudal, mas não para comercializar, mas não para transformar aquele excedente em mercadoria, como é o exemplo do capitalismo. Então existe uma outra dinâmica de produção, a agricultura de subsistência, característica do feudalismo, e aí o comércio passa a prosperar no final da Idade Média, a burguesia surge como classe social, a classe dos comerciantes, e aí tem uma virada econômica. O comércio passa a ser mais importante do que a agricultura feudal. É essa revolução comercial um dos pontos de partida para o capitalismo ser bem sucedido. Por isso, o capitalismo lá do começo é chamado de quê? Capitalismo comercial. Surgiu no final do século XV, final da Idade Média, marcando o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, que durou até o século XVIII, quando desponta a Revolução Industrial. O capitalismo comercial dura até o século XVIII, ok? O capitalismo comercial, também chamado de mercantil, é considerado também uma espécie de pré-capitalismo, porque as características do que propriamente é o capitalismo ainda não estão bem definidas. Elas estão ainda em processo de definição, de elaboração. Mas não é tão legal chamar pré-capitalismo não, tá? É melhor se chamar capitalismo comercial. Pensando no vestibular, por exemplo, é melhor chamar capitalismo comercial. Uma vez que representou a primeira fase, né, do sistema econômico capitalista, por isso a gente considera o comércio a grande atividade do início do capitalismo. Por isso o nome o quê? Capitalismo comercial ou capitalismo mercantil. As principais características dessa fase do capitalismo. Eu vou até falar devagar para você conseguir anotar tudo, tá beleza? Combinado? Então vamos lá. Primeira característica: surgimento da moeda como valor de troca. Copia. Surgimento da moeda, do dinheiro, como valor de troca nas relações comerciais. O dinheiro já existia desde antes.
mas ele nunca foi tão importante na história quanto começou a ser a partir do capitalismo, certo? Então a gente vai considerar isso uma característica importante. Segunda, produção de manufaturas. Copia. Produção manufatureira ou produção de manufaturas. Característica da primeira fase do capitalismo. Divisão Internacional do Trabalho, DIT, né? Então, com o capitalismo se expandindo principalmente por conta das grandes navegações, da expansão marítima e comercial europeia, você tem a divisão internacional do trabalho começando a surgir. O novo mundo, a América, fonte de matéria-prima e mão de obra barata. A Europa como a produtora principal. Nesse caso, manufatureira inicialmente, depois maquinofatureira com o surgimento da indústria. Mercantilismo como sistema econômico. Mercantilismo é o nome que se dá à política econômica do Estado absolutista nos recém-formados países europeus da modernidade. Nos Estado-nação, Portugal e Espanha largaram na frente, né? São os primeiros países ali da Península Ibérica, na Europa, a se unificarem, a se transformarem em Estado-nação e adotarem práticas também que são práticas mercantilistas, de protecionismo econômico, de monopólio sob a exploração dos recursos coloniais também. Balança comercial favorável, que a gente chama hoje de superávit na economia, que é você o quê? Vender mais do que comprar, ou no caso de hoje em dia, você exportar mais do que importar. E aí você mantém a balança comercial favorável. Protecionismo, a existência de taxas alfandegárias, que você sabe que até hoje tem, né? Mas na época era muito maior o controle do Estado sobre as relações econômicas. Por isso o protecionismo é uma característica importante dessa primeira fase do capitalismo. Metalismo, acúmulo de metais preciosos. Tinha-se a ideia, por volta do século XV, XVI, que a riqueza de uma nação era medida pela quantidade de metais preciosos que aquele estado, que aquele país, que aquela nação tinha de reserva. Ouro, prata, por exemplo. Foi isso que os portugueses vieram tentar encontrar aqui no Brasil. Foi isso que os espanhóis encontraram lá na Argentina, no vice-reino do Prata. O Brasil, a gente depois teve o ciclo da mineração, né? Mas inicialmente foi o da cana-de-açúcar. Mas os espanhóis deram mais sorte nesse sentido e encontraram lá várias jazidas de metais preciosos, onde era o vice-reino do Prata, hoje correspondente ali à Argentina. Beleza? Mercantilismo, prática econômica característica da primeira fase do capitalismo. Vamos lá, vamos entender o que é o mercantilismo. Embora as práticas e ideias não tenham sido aplicadas de maneira homogênea ou uniforme, o mercantilismo apresentou alguns elementos comuns nas diferentes nações europeias. Vamos lá, primeiro, controle estatal da economia. Na época do mercantilismo, o Estado era o principal protagonista das relações econômicas. Os recém-formados Estado-nação, os países europeus, né? Os reis, com apoio da burguesia mercantil, foram assumindo o controle da economia nacional, visando fortalecer ainda mais o poder central e obter os recursos necessários para expandir o comércio. Inclusive, sabe para quê? Para as grandes navegações. Foi fundamental esse processo aqui, para que tanto Portugal quanto Espanha lançassem-se ao mar em busca de novos territórios e descobrissem aqui a América, né, um novo mundo. Balança comercial favorável, que vimos ainda há pouco, né, consiste na ideia de que a riqueza de uma nação estava associada à sua capacidade de exportar mais do que importar, traduzindo, de vender mais do que comprar. Para que as exportações superassem sempre as importações, e assim houvesse um superávit, era necessário que o Estado se ocupasse com o aumento da produção e com a busca de mercados externos para vender os produtos produzidos ali naquele país, naquela nação. Protecionismo,
era realizada através de barreiras alfandegárias, também chamado de taxas alfandegárias. Com o aumento das tarifas, elevava os preços dos produtos importados e também através da proibição de se exportar matérias-primas que favorecesse o crescimento industrial do país concorrente. Isso aí já é no final dessa fase, né, do capitalismo comercial, já no começo do industrialismo, já é característica ali da reta final. Ideal metalista, o metalismo. Os mercantilistas defendiam a ideia de que a riqueza de um país era medida pela quantidade de ouro e prata, ou seja, de metais preciosos, que aquele país possuísse. Na prática, essa ideia provou não fazer nenhum sentido, né, jovem? Não era verdadeiro que um país era rico se tivesse mais ouro e prata. Eu só vou descobrir isso depois, beleza? E aí a gente vai para os tipos de mercantilismo, para fazer a relação entre Espanha, Portugal, França, que são países que naquele momento ali se destacaram muito nessas práticas mercantilistas. A Espanha adotou o mercantilismo metalista, que você já sabe o que é, né? Aquela ideia de que quanto mais ouro e prata uma nação tivesse, mais rica ela seria. Tanto é que a colonização espanhola na América, os nossos hermanos da América Latina, colonizados pelos espanhóis, tiveram na sua história colonial a exploração dos seus recursos minerais, dos seus metais preciosos, principalmente a prata, né? O vice-reino do prata está aí para isso. Explorados aqui no continente, principalmente onde hoje é a Argentina. Inclusive, a Argentina tem esse nome por causa da prata. A Argentina vem de argento. Argento é como é o nome da prata na tabela periódica. Você procura a tabela periódica lá de química, vai ter assim Ag, aí tem argento. O que é argento? Prata. A Argentina é a terra onde tem muita prata, entendeu? Por isso que o nome é Argentina. Na França, o mercantilismo estava voltado para o desenvolvimento de manufaturas de luxo, produtos de luxo, para atender o mercado espanhol, que comprava bastante da França. E procurou expandir suas companhias de comércio, bem como a construção naval também. A França se destacou bastante, né, nesse aspecto de construção naval, de navio, né? O colbertismo, ou mercantilismo industrial, foi uma marca importante da França, sobretudo a partir do século XVIII, que é o momento onde a indústria começa a aparecer como atividade econômica. A gente vai ter uma transição da fase comercial para a fase industrial. Então vamos lá, Espanha, metalismo. A Espanha estava lá atrás de ouro e de prata, aqui na América, na Argentina, no vice-reino do prata. Era isso que era a ideia principal dos espanhóis. Franceses, produção de artigos de luxo, primeiro manufatura, depois com a Revolução Industrial, a maquinofatura também, para vender para o comércio externo, né? A França teve essa preocupação aí. Lá na França o nome disso é colbertismo, certo? O mercantilismo industrial. Portugal, vamos falar dos nossos patrícios, dos nossos colonizadores. Portugal foi o país mais flexível na aplicação do mercantilismo. No século XVI, né, nos anos de 1500, quando chegaram aqui no Brasil, com a expansão marítima e comercial, Portugal colocou em prática o chamado mercantilismo comercial. E aí tem algumas coisas da aula de história que você vai lembrar agora. Quando o professor de história do Brasil falar para ti sobre pacto colonial, por exemplo, tem a ver com essa ideia aqui do mercantilismo comercial. O que era o pacto colonial? Era a exclusividade, o monopólio da exploração das matérias-primas e dos recursos naturais das colônias pelas suas metrópoles europeias. Então existe ali uma preocupação comercial dentro dessa ideia aí do pacto colonial, que foi o que Portugal fez com o Brasil, né? O mercantilismo português é o mercantilismo comercial. Era a exploração da monocultura da cana-de-açúcar, inicialmente extrativismo do pau-brasil, para poder vender na Europa. Açúcar era um item raro e era caro, né? Tipo hoje em dia, que a gente compra na mercearia, não é tão caro assim, mas antes era. Então tudo isso é a preocupação ali que Portugal tinha com o seu modelo de mercantilismo, que era um mercantilismo comercial. Beleza? E com isso a gente encerra mais uma aula de sociologia. Espero que tenha sido boa para vocês.
Lembre-se que é só a parte 1, ainda tem a parte 2 e a gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos. Tchau, tchau.